Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui que você fala é Norberto Matos. Não, hoje não é ainda, tá? Eu estou preparando esse computador aqui, na realidade está sendo preparado, tá? Para mim fazia tempo que eu não fazia uma edição, na realidade, de mudar telas, mudar wallpapers e tal. Eu tenho que fazer tudo uma preparação, baixar wallpapers novos, procurar wallpapers na internet diferentes que não tenham direitos autorais, que eu possa mostrar no vídeo. Então tem todo aquilo, né? Às vezes uma foto tem direitos autorais, então eu não posso estar mostrando, tá, pessoal? Então vamos lá. E é complicado, né? Se você colocar no YouTube eu posso perder o vídeo todo por causa de, né, uma foto, tá? Uma foto. Então, não adianta, é um trabalho mais minucioso, né? Eu poderia fazer aqui simples, sem problema nenhum, mas e aí tem os tais de direitos autorais. Eu vou entregar 3 notícias que eu acho importante, tá, pessoal? Muitas pessoas estão apegadas aí, tá? Esse é do canal do Linux, tá? Zorin OS 17.1 é o mais compatível com aplicativos do Windows. Ele é bem fácil de utilizar, hein, pessoal? Muitas pessoas estão preocupadas aí com o Windows, não sei o que tá. E esse aqui é gratuito, né? Gratuito, você baixa ele, utiliza, né? Sem precisar de pagar, né? Para você utilizar no Windows. Então, para quem usa computador no dia a dia, tá? Mas é Linux, é difícil. As pessoas querem um Windows. Olha, é o mais perto possível do Windows. Olha aqui, ó. Tem o Wine, né? 9.0. Mas é claro que esse número de aplicativos detectáveis não chega nem perto do total. Além disso, né? Vamos ver aqui, ó. Zorin OS ainda mais preparado para iniciantes no Linux. Olha, para iniciantes no Linux. É bom você conferir, testar ele, tá? Um dos primeiros desafios para quem está começando a utilizar Linux é entender como aplicações devem ser instaladas e por onde podemos encontrá-las. Nessa ocasião, é comum baixar algum instalador do Windows e se frustrar por não conseguir e não entender como funcionam as camadas de compatibilidade. Tem isso. Mas a maior parte dos Linux tem todos os aplicativos, tem lojas, né? Tem lojas. Eles têm lojas para você baixar os aplicativos que você querem. Então, para quem utiliza a internet, utiliza coisas assim do dia a dia, como o Word, Excel. Mas não é igual o Word e Excel. É bem compatível, pessoal, bem compatível mesmo. Vale a pena você conferir, tá? Eu gosto do Deepin, né? Do Deepin. Para mim é o melhor, para mim todo até agora, o Deepin. Mas claro, tem cada um que mas eu quero utilizar um programa mais próximo do Windows, tá aí, ó, um sistema mais próximo do Windows, Zorin OS 17. Melhorando essa experiência, Zorin OS possui um detector que, caso contrário tente abrir o instalador do Windows, será adicionado para uma versão nativa do Linux, diretamente na loja de aplicativos. Tem a loja de aplicativos. Agora, com o Zorin OS 17, o banco de dados que alimenta o detector se expandiu para mais de 100 aplicações. 100 aplicações. Daqui a pouco tem 200, daqui a pouco tem 500, daqui a pouco tem 1000, né? Mas é claro que esse número de aplicativos não chega nem perto do total. Além disso, existem aqueles que não possuem uma versão para Linux. Para contornar essa situação com mais facilidade, Zorin OS 17 começa a incluir Bluetooth, uma aplicação que facilita a instalação de programas feitos para o Windows, rodando cada um isoladamente com todas as dependências necessárias. Aí atualizou o Wine, né? Então tem tudo isso aí, pessoal. Vale a pena você, olha aí, a loja. Antes, depois. Antes, né? Antes, depois. A câmera, Canva. Olha aqui, ó. Depois, aqui tá depois e antes. After. Não, depois, aliás. Antes, depois. After, before. Nas configurações de sistema, né? Tá aqui, ó. Tudo. Você vai ver, Zorin OS Education, que tem um programa tudo para você usar, né? Com facilidade. Para quem quer, na realidade, para o escritório também é muito bom. Como obter? Olha aqui, tá tudo aqui, ó. Vai lá e entra no site de Linux. Tá? Eu vou deixar aqui embaixo na descrição esse link aqui para vocês utilizarem. Vocês vão lá diretamente lá. Eu tô falando do dia. Não importa, pessoal. Ele tá dando o melhor
a melhor propaganda que é dele, tá? Vamos ao outro, que também de repente para você que gosta de testar, né? O Ubuntu 24.4 terá ajustes para aumentar a compatibilidade com jogos. Você que gosta de jogos, né? Eu quero o Windows porque eu tô com problema com o jogo tal porque ele não dá para colocar no meu computador antigo, porque ele precisa do TPM 2.0. E aí, de repente, né? Apesar do esforço da Canonical para criar uma versão Steam empacotado com Snap, o Ubuntu não é considerado a primeira opção para muitas pessoas que querem uma distro Linux para jogos. Esse está no dia Linux também, tá, pessoal? Para evitar problemas com o estouro de pilha, né? Não, certos títulos que funcionam e outras distros não funcionam no Ubuntu. E isso dá, geralmente, por um pequeno ajuste que poderia vir por padrão no sistema. Mas a Canonical tem deixado para o usuário. Mas no Ubuntu 24.04 isso vai mudar. Olha só. Para evitar problemas de estouro de pilha que pode paralisar completamente o computador e ainda ser uma fonte de vazamento de dados. As distros Linux limitam a quantidade de memória virtual que pode ser mapeada por cada processo. Entretanto, conforme a capacidade dos computadores e a exigência dos softwares aumentam, o valor desse limite pode crescer. As presentes versões do Ubuntu limitam o valor de mapeamento por processo no valor de 6.535. O mesmo mantido por distros mais conservadoras, como Hell, entretanto, para jogos. Olha só, são jogos, né? Counter-Strike 2, DayZ, Star Citizen, esse valor é insuficiente. Não apenas jogos. Aplicativos que processam muitos dados, como o Elastic, também precisam de mais memória virtual disponível para processos individuais. Segundo apurado pelo portal, né, do Ubuntu, para resolver essa demanda, o 24 virá por padrão com, né, ajustado com o valor 1.048.000, o mesmo adotado pelo Fedora e pelo Pop! OS. Ainda assim, né, essa quantidade pode ser insuficiente dependendo do jogo do aplicativo. Sendo assim, veja como ajustar o mapeamento. Aqui explica tudo como você fazer. Então ele já vem por padrão para você ver que você pode jogar vários jogos aí com Linux, além de ser gratuito, né? Gratuito. Ele já vem com muitas coisas compatíveis parecidas, né? Vale a pena você testar. Você que gosta de jogos e os jogos que tem aqui, vale a pena. Você vai ver que o computador teu vai melhorar muito, pessoal, muito, porque não tem todas aquelas telemetrias que tem o Windows. Eu estou usando um sistema que não tem. Eu modifiquei para mim mesmo, tá? E eu não fiz. É um 1703. Eu acho que é 1803. Tá? 1803. Mas eu modifiquei ele, tá? Windows 10 Enterprise for Virtual Desktops. Ele não tem um monte de coisa, mas para mim que usa só para editar sistemas operacionais, tá ótimo, tá? Além que ele vai durar um tempão ainda para mim, tá ótimo. Ele é assim, consome bem pouca memória RAM. Tá? Eu não tenho isso aqui agora para mandar para vocês, porque na verdade eu fiz diretamente para meu computador. Então os drives são do meu computador. Não adianta você instalar. Mas eu quero instalar no meu aqui, Norberto. Só se você tiver aqui um computador igual ao meu, que é um positivo de terceira geração. Tá? E eu uso até o NT Lite através dele, tudo. Eu vou usar ele depois para fazer a modificação dos papéis de parede para vocês. Eu estou fazendo ainda. O vídeo eu creio que pode sair ainda até esse fim de semana, tá, pessoal? Sem falta. Vai sair até esse fim de semana. Eu não vou desamparar vocês, tá? Só que na realidade eu tenho outras coisas para fazer e eu preciso, né, trabalhar com dinheiro também do outro lado. Então, se eu ficar só focado nisso aqui, eu não ganho dinheiro do outro lado. E eu quero também agradecer a 2 pessoas. Até vou ver aqui, tá? 2 pessoas que me mandaram aí. Deixa eu ver aqui. Pessoas que me ajudaram aí, tá? Eu tirei até um print. Tá? R$10 cada um, tá? Obrigado. Uma eu vou falar aqui, tá? Que foi o André Luiz Guedes Maretti, tá? Obrigado aí, André. Ele agradeceu porque por causa das ISOs, né? Gosta das minhas ISOs. Eu vou fazer mais ISOs para vocês, tá?
Só que eu não vou apresentar as ISOs em si, eu vou colocar lá na aba comunidade, tá pessoal? Qual é a aba comunidade? Todo canal tem a sua aba comunidade, eu vou colocar lá. Eu não vou apresentar porque não quero fazer vídeo. Eu vou fazer vídeo de assuntos assim como vocês estão vendo. Eu vou pegar já o direto ali, boto ali para vocês ali da onde foi tirado cada coisa e isso não tem problema. Tá? Outra coisa, tá? Deixa eu falar. E o que aconteceu? O André Luiz, né? Ele mandou o Pix para mim no dia que eu precisava do dinheiro para pagar uma conta e faltava o valor que ele me mandou, R$10. Deus usou ele, para você ver, Deus usou ele, André Luiz Guedes Maretti. E depois eu recebi também do Wilson Joel de Nato. Deus abençoe, senhor Wilson Joel de Nato. Obrigado aí pelos R$10 mandado aí, tá? E vale frisar que eu tô falando os nomes porque me veio no coração para fazer isso, tá? Deixar os nomes, eu vou colocar os nomes aqui de quem ajudar, eu vou colocar o nome aí, tá? Vou falar o nome. Só se a pessoa falar assim, ó, no Pix, não fale meu nome, por favor. Aí sim, beleza. Aí mesmo assim eu vou agradecer. Eu vou dizer que uma pessoa mandou que anônimo, então, né, vou falar. Outra coisa muito boa, né, para nós, eu até parei de comprar na AliExpress por causa disso aqui, ó. Por causa, né, do imposto até $50. Eu não ICMS e essas coisas, tudo mais, tá? Por que eu parei? O Estado já ganha com um monte de coisa. Eu sei que de repente eu estou falando uma besteira aqui, que muitas pessoas podem cair em cima de mim, mas eu vou te falar uma coisa bem sincera. Eu fico triste com a cobrança de impostos do Brasil. Tem muitos países ricos aí, pessoal, muitos países ricos e grandes, que é 10%. 10%. Valor agregado sobre mercadoria, 10%. Para que essa cobrança de impostos do Brasil? Para que isso? Para alimentar, né? Vocês sabem, né? Para alimentar quem? Não precisa ter isso tudo. Não precisa. Mas não. É no Brasil. O Brasil poderia ser um país rico, tá? Eu vou desabafar que o Brasil poderia ser um país rico, tá? Muito mais rico que os Estados Unidos, porque tem muito mais recursos que os Estados Unidos. O Brasil poderia ser muito rico, mas não. Governos que não se preocupam com a população, né? Governos que não se preocupam com a população, se preocupam só com si mesmos, com seus próprios egos. Eu vou lá cuidar do povo, mentem um monte antes, né? Mas fazer o quê? E a população ainda vai lá e vota. E agora mesmo que vote ou não vote, né? Eles colocam quem eles querem lá dentro. Justiça decidiu recentemente isentar o imposto. Isso foi uma coisa lá antiga, por causa de um advogado, tá, pessoal? Um advogado que comprou e a Receita colocou um valor exorbitante de multa em cima daquilo que ele tinha comprado. Ele comprou abaixo até de, acho, $50. Vamos ver aqui. Isso, de acordo com essa lei aqui, tá? Eles estão fazendo voltar essa lei, porque é uma lei de 1980, tá? Que há isenção até $100, independente do que for comprado, e se é pessoa física ou jurídica. Tá, a Justiça decidiu recentemente isentar do imposto de importação de remessas. Isso está no InfoMoney, eu vou colocar o link para vocês embaixo. Até $100. A sentença foi preferida pela TRU, Tribunal Regional de Uniformização dos Juizados Especiais Federais da 4ª Região, que é aqui do Sul, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. A ação foi ajuizada em agosto de 2020 por um advogado de Curitiba contra a Fazenda Nacional. No processo, o autor alegou que uma ação anterior que havia transitado em julgado em outubro de 2016, a Justiça Federal reconheceu o direito dele à isenção do imposto de importação, quanto às importações e valores até o limite de $100. Conforme o advogado, a isenção está prevista no artigo 2º, inciso 2 do Decreto-Lei, né? Vamos ver aqui.
Decreto-lei, tá aqui, ó. Aqui, ó. Decreto-lei. Tá? É um decreto-lei, então tem que ser conforme o advogado. A isenção está prevista, né? Tá, tudo bem. Que dispõe da tributação simplificada das remessas postais internacionais. Olha só. Ou seja, aquelas que são acolhidas pelo correio ou qualquer outra empresa, tá, do Brasil que receba essa ou do Brasil, não importa, mas que esteja aqui dentro do Brasil, né, em território nacional, que receba postagens internacionais. No entanto, segundo o autor da ação, em 3 compras realizadas eletronicamente em 2017 no exterior, todas em valor abaixo de $100 cada uma, a Fazenda Nacional cobrou a quantia de 498 de imposto de importação. O autor solicitou que a Fazenda fosse condenada a lhe restituir o montante cobrado. A segunda Vara Federal de Curitiba proferiu sentença em agosto de 2021. Foi por pouca coisa. Imagina que pessoas compram muito mais coisas aí. A segunda Vara Federal de Curitiba proferiu sentença em agosto de 2021, reconhecendo a isenção do imposto incidente nas compras feitas pelo advogado, condenando a Fazenda a devolver a quantia, com acréscimo de atualização monetária. A União recorreu à primeira turma recursal do Paraná, argumentando que as encomendas não foram transportadas pelos Correios, assim não podem ser caracterizadas como remessas postais internacionais, pois encomendas transportadas por empresas privadas, olha só o que eles alegaram, né? Conforme a instrução normativa da Receita Federal e da portaria do Ministério da Fazenda, seriam classificadas como remessas expressas internacionais, que não se beneficiariam da isenção. Tá? Mas olha aqui, eles, de acordo com eles, né, o que eles pensam, o que eles querem. Né? Só que daí, né, tem, né, a lei, o decreto-lei, que isso é independente de que quem receba no país, da onde está vindo, aí tá, né? O colegiado, porque na realidade, né, empresas privadas, o colegiado negou o recurso. A turma seguiu o entendimento que a diferenciação feita pela instrução normativa da Receita e o da portaria do Ministério da Fazenda entre encomendas emitidas por empresas privadas e pelos Correios para fins de aplicação da isenção estabelecido no decreto-lei, esse mesmo decreto que você lê, não encontra amparo legal. Eles vão lá e fazem uma lei, uma sub-lei, né? Mas existe a lei principal e essa não pode ser alterada, pessoal. Só se fizerem uma alteração do texto da lei, mudarem tal, mas a lei foi feita e não pode ser mudada, é um decreto-lei. Não encontra amparo legal, já que ambas se caracterizam como remessas postais. E aí, né, a União interpôs o pedido de uniformização de interpretação da lei para o TRU. No pedido foi argumentado que a posição da turma paranaense, os paranaenses, né, são boa gente, tá, pessoal? Divergiu de atendimento da 5ª turma recursal do Rio Grande do Sul, ó, que ao julgar o processo semelhante reconheceu que no regime de remessa expressa não se aplica a isenção de imposto de importação de remessas postais internacionais de até $100 prevista no decreto-lei. Né? Olha só, não se aplica a isenção. E aí, né, divergiu. E a TRU negou o provimento do incidente de uniformização. O relato do caso, né, André Pitem Veloso, destacou que deve prevalecer o entendimento firmado no acórdão da primeira, deve ser daquilo da turma do Paraná. O magistrado ainda acrescentou em seu voto: não vislumbro razão para limitar o alcance da isenção instituída no decreto-lei 1804/80 aos bens entregues pelos Correios, visto que é justamente a ilegitimidade das restrições impostas pela portaria do Ministério da Fazenda, que fundamenta o entendimento jurisprudencial do sentido que a isenção deve ser aplicada para as importações de até $100, mesmo que o exportador seja pessoa jurídica. Ao concluir em favor do autor da ação, Veloso ressaltou que não assiste razão a recorrente quando alega a impossibilidade de se aplicar a isenção do imposto de importação prevista no Decreto-Lei 1804/80 nas operações realizadas sobre o regime, né, expressa internacional. Então quer dizer o quê?
tem que ser aplicada a lei original. Há isenção de até $100. Você pode exigir, se a fazenda for lá e te cobrar, você pode exigir e entrar na justiça e você ganha, porque o advogado ganhou, tá? Valor baixo, tá? Então $100. Justiça concede isenção de imposto de importação de encomendas de até $100. Bota esse aqui lá no YouTube e você vai ver que tem pessoas já falando sobre isso aí. Era isso que eu queria falar, tá, pessoal? São coisas importantes. Vale você experimentar o Ubuntu, tá lá no Dio Linux, eu vou deixar o link aí embaixo. Zorinho S17.1, vale também você testar, tá? Eu vou deixar isso aqui por aqui para vocês, tá, pessoal? Deus abençoe a todos. Vai sair ainda, tá? Em breve aí. Eu creio que até domingo, tá? Até domingo sai, sem problema algum. E eu só vou deixar uma pequena palavra para vocês, só a palavra. Então, acompanhando de seus discípulos, Jesus foi, como de costume, ao Monte das Oliveiras. Ao chegar, disse: orem, para que vocês não cedam à tentação. Na época, né, Jesus ia ser entregue, né? E aí, automaticamente, os discípulos iam ser entregues à tentação do inimigo. O inimigo ia tentar fazer de tudo. Claro que tentou, né? Pedro negou Jesus 3 vezes. Então, quer dizer, todas essas coisas que aconteceram naquela época. Então, se vir tribulação para a vida de vocês, orem. Mas não orem só na tribulação, pessoal. Quem busca Jesus, não ore. Ore constantemente. Busque ao Senhor, ore em pensamento. O inimigo não sabe o teu pensamento, mas você fala para o Senhor as tuas necessidades no teu pensamento. Fala para Ele as coisas que você precisa no teu pensamento. Tá? E Ele sabe, Ele é o único que sabe o nosso pensamento. Ele é o único. Ele é o único mesmo. Uma vez eu fiz uma prova. Eu estava falando com Deus, por que, Senhor? Por que isso? Por que aquilo? Porque eu estava vendendo, não estava conseguindo vender num dia quente. Eu não estava conseguindo vender nada. Eu vendia uns temperos aqui na cidade que eu estou, logo no início quando eu cheguei aqui. E aí eu cheguei, comecei a conversar, né? De repente está muito tempo, muito longo, alongado o vídeo, mas eu tenho que falar. Com Deus. E aí, naquela mesma noite, eu estava cansado, fui e não consegui vender nada, acho que R$2 na época que eu consegui vender. Eu cheguei em casa e me convidaram para ir para o monte. Lá no monte fui orar. E um começou a falar em línguas lá e começou a falar não sei o que e tal. Eu falei: Senhor, se é para mim, fala aquilo que eu penso. Porque só o Senhor sabe o que a gente pensa. O inimigo não sabe o que a gente pensa. Porque ele não conhece a nossa essência. Deus conhece a nossa essência. Deus nos fez. A gente conversa com Deus em espírito e em verdade. Você pode orar em pensamento. Você pode orar em pensamento. Falar com Deus em pensamento e o Senhor vai falar contigo. Vai responder as perguntas que você tem. Faça prova com Deus. Senhor, se realmente isso que Ele está falando é verdade, me prova e me mostra em pensamento aquilo que eu penso, aquilo que eu tal. E o que aconteceu naquele dia? Aquilo que eu pensei durante o dia, a pessoa que Deus usou para falar comigo, começou a falar. Aquilo que você pensou hoje, assim, assado. E aí o Senhor falou comigo, me falou um monte de coisas comigo, e aquilo que Ele falou foi suficiente para mim naquele dia. Eu me lembro até hoje. E as promessas que Ele fez para mim. Só eu sabia as coisas que Ele estava falando para mim. Só eu sabia. Tá? Então, busque Jesus enquanto ainda há tempo. Busque Jesus. Se você não conhece Jesus, vá lá no teu quarto. Senhor Jesus, eu quero o Senhor no meu coração. Entra, faça morada em mim. Não espere para o dia mal fazer isso. Claro que você pode fazer no dia mal, no dia em que você lá estiver no fundo do poço. Mas venha agora, conheça Jesus. Ele é muito bom. Ele não é só, ele não morreu, ele morreu lá atrás, morreu e ressuscitou. Ele é vivo, ele é filho de Deus. Porque na realidade, por que você tem que ir a Jesus? Porque Ele é o único meio que você chega a Deus. Se você chegar, eu tenho Deus, mas não tem Jesus,
Que Deus é esse? Não existe. Ele é o único meio, porque ele pagou o preço e Deus o honrou, porque ele pagou o preço. Deus honrou ele de tal maneira, porque ele pagou o preço por mim e por você. Ele morreu por mim e por você, porque ninguém conseguia concluir aquilo da lei, e ele cumpriu a lei, para que eu e você hoje não precisasse cumprir a lei novamente, que muita gente, muitos pastores aí estão cumprindo, porque eles acham que cumprir a lei, daí eles automaticamente desfazem a morte de Jesus. Busquem Jesus enquanto ainda há tempo, tá bom, pessoal? Deus abençoe a todos, em nome de Jesus, e até o próximo vídeo. Tá, em breve sai aí, tá, pessoal?